Queridos irmãos e irmãs presentes na Igreja Matriz da Imaculada Conceição, podem ficar sentados um instante. Irmãos e irmãs que rezam conosco de suas residências e se unem a nós pelas rádios Curimataú e Agreste ou pelas redes sociais da nossa paróquia. Nós celebramos hoje a Epifania do Senhor. O que significa Epifania? A palavra Epifania vem da língua grega e significa manifestação. Manifestação. Na fé católica, nós vamos encontrar algumas expressões de origem grega. Por quê? Porque o cristianismo surgiu num ambiente em que se falava o grego. Outro exemplo, quando nós no ato penitencial rezamos ou cantamos Kyrie eleison e Christe eleison. Kyrie eleison significa Senhor, tende piedade de nós. E Christe eleison significa Cristo, tende piedade de nós. Celebrar a Epifania do Senhor é celebrar a sua manifestação, a sua visibilidade. O invisível tornou-se visível. O invisível tornou-se palpável. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, São Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Em Jesus de Nazaré, Deus se manifestou. Deus mostrou o seu rosto. Deus apareceu na face da terra. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, do profeta Isaías, usa muito os verbos manifestar-se, aparecer. O profeta diz assim: Jerusalém, acende tuas luzes, alegra-te, porque o teu Senhor apareceu sobre ti. Ele se manifestou a ti. Queridos irmãos e irmãs, o tempo do Natal, que nós ainda estamos vivenciando, tem 5 grandes festas. E cada uma delas explora um dos aspectos do mistério do nascimento de Deus entre os homens. Hoje nós estamos celebrando a 4ª festa, a festa da Epifania do Senhor. A 5ª nós iremos celebrar domingo próximo, a festa do batismo do Senhor, quando terminará o tempo do Natal e nós retomaremos o tempo comum e já ficaremos na expectativa da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa. A primeira festa do tempo Natal que nós celebramos foi a solenidade do Natal do Senhor. Nós celebramos no dia 25 de dezembro. Na noite de Natal, a igreja chamava a nossa atenção para o menino deitado na manjedoura e para o canto que os anjos fizeram ecoar na noite de Belém. Interessante isso. O menino deitado na manjedoura de Belém foi o ponto de convergência do céu e da terra. Naquele menino estavam unidos Deus e o homem, o céu e a terra. Os anjos desceram para contemplar o nascimento do Filho de Deus e cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E um anjo também foi anunciar aos pastores que estavam nas imediações de Belém, e eles vieram e adoraram o menino. O presépio que nós costumamos montar todos os anos é apenas uma representação, uma imagem de toda a missão de Jesus. De toda a missão de Jesus. Os pastores
que foram até Belém para adorar o menino, representam os pecadores de Israel, que depois Jesus vai acolher. Jesus foi já adulto, foi muitas vezes criticado por estar próximo dos pecadores, por fazer refeição com eles, por dar chance a eles. E Jesus disse: quem é doente, quem é sadio, não precisa de médico, mas quem é doente precisa. E eu vim não para os justos, mas para os pecadores. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado pelo Pai para assumir o nosso pecado, para remover o pecado da nossa vida e nos dar a santidade. Jesus veio para os pecadores. E isso já estava representado no presépio quando os pastores chegaram, porque os pastores eram tidos como vagabundos, ladrões, aventureiros, homens sem confiança. Mas o anjo foi até lá e anunciou, e eles vieram. É apenas o início da caminhada de Jesus com os pecadores. Depois, no domingo da oitava do Natal, domingo passado, nós celebramos a segunda festa do tempo do Natal. Qual foi? A festa da Sagrada Família. E a igreja nos chamava a atenção para José, Maria e o menino. A imagem do menino está ali na capela do Santíssimo. O Filho de Deus poderia ter entrado no mundo de uma forma assim extraordinária, mas não. Ele quis entrar silenciosamente, nascendo no seio de uma família humilde, simples, anônima, na periferia do Império Romano, na periferia até de Israel, porque Nazaré ficava bem distante de Jerusalém, o centro da religião, o centro do poder. No dia 1º, nós celebrávamos a terceira festa do tempo do Natal, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E a igreja nos chamava a atenção para a figura de Maria. A igreja dizia: aquele menino frágil e indefeso é Deus, era Deus. Logo, sua mãe era e é mãe de Deus. Jesus, como nós sabemos e como ensina a fé católica, é ao mesmo tempo homem e Deus. Mas Maria não é mãe só de um pedaço de Jesus. Maria é mãe de Jesus por completo. Por isso, nós não devemos ter receio de dizer que Maria é mãe de Deus, porque o Filho de Deus é Deus. O filho de um ser humano é um ser humano. O Filho de Deus não pode ser outra coisa senão Deus. E o Filho de Deus, gerado eternamente do Pai, ao nascer de Maria, ele surge como Deus e homem, filho do homem e filho de Deus. Hoje, a igreja nos chama a atenção para a figura dos 3 magos que estão no presépio. Os 3 magos. Quem são os 3 magos? Ou melhor, quem representa? Eles representam quem? Quem estava representado por eles lá na noite do Natal em Belém? Nós. Jesus nasceu no povo judeu. Jesus foi judeu de verdade. No dia 1º também nós ouvíamos o evangelho da circuncisão. A circuncisão era o rito de iniciação ao povo da antiga aliança. Jesus, no 8º dia de nascimento, foi circuncidado, ou seja, ele ingressou no povo judeu. Porém, ele não veio só para os judeus. Ele veio para os judeus e veio para os pagãos. Veio para o mundo todo. Por isso, os 3 magos do presépio, sabiamente, têm cores diferentes. Um é negro, o outro é branco, o outro é amarelo, porque eles representam os povos, as nações
do mundo todo, para os quais Jesus veio. E é interessante o detalhe apresentado pelo Evangelho de hoje. São Mateus diz que eles partiram de longe, para encontrar o menino e adorá-lo. Tiveram uma dificuldade ali em Jerusalém, houve uma tentativa, por parte de Herodes de enganá-los, mas eles chegaram até Belém, se prostraram diante do menino Deus e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses 3 homens, eles deram início a uma procissão que ainda está em curso e que até o fim dos tempos vai admitir sempre novas pessoas. Quem sai de si mesmo para se colocar em busca de Deus, faz o mesmo percurso que os magos fizeram. Estou falando agora não de uma viagem exterior, como se eu saísse daqui e fosse para Santa Cruz, minha terra. Eu estou falando de um percurso interior que se faz no coração. Quem busca a Deus e se esforça para que isso aconteça, vai encontrar, vai contemplar a face de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para o detalhe da estrela. Eles foram guiados pela estrela. São Mateus diz que a estrela parou onde estava o menino e eles sentiram uma alegria muito grande, entraram na casa, viram o menino e sua mãe, ajoelharam-se diante dele, tiraram seus presentes e ofereceram ao menino. A estrela aqui representa a criação. Às vezes a gente se esquece de que Deus também se manifesta na criação, de que a criação, fruto de suas mãos, nos fala. É claro que Deus se manifesta na Eucaristia, na palavra, na igreja, na bondade dos homens e em diversas outras circunstâncias. Mas nós não podemos perder de vista que a primeira manifestação de Deus foi a criação. A criação. Tudo foi feito por Ele, tudo é dele e tudo fala dele. A gente olha para a natureza, olha até para o próprio homem que faz parte da criação e diz assim: meu Deus, que coisa grandiosa, que coisa grandiosa. Mas a gente não pode parar aí, a gente deve dar o passo seguinte e dizer: se é grandioso tudo isso, mais grandioso é quem está por trás de tudo isso, mantendo tudo, sustentando tudo e criando tudo. Para encerrar, eu gostaria de falar até da própria festa do Natal, que foi digamos assim, uma saída de uma dimensão cósmica, natural, para uma dimensão transcendente. Não sei se vocês sabem, mas a festa do Natal tem uma origem pagã. Os romanos, na antiguidade, no dia 25 de dezembro, eles celebravam o nascimento do Deus Sol. Os romanos eram tão fascinados com o Sol que eles o consideravam uma divindade. E como no final de dezembro acontecia e acontece ainda hoje, o solstício de inverno, quando o sol ficava bem fraquinho, mas a partir de então ele começava a ficar mais exuberante. Então eles diziam: no dia 25 de dezembro o sol nasce e vai crescendo, crescendo, até atingir o seu esplendor no solstício de verão, que acontece no final de junho. Eles olhavam para a natureza e faziam uma leitura espiritual, transcendente.
sendo que eles diziam assim: a natureza é o próprio Deus. A própria natureza é Deus. Isso é o que nós chamamos de panteísmo, visão com a qual a gente não concorda. Porque Deus está em tudo que Ele criou, mas Ele não é o que Ele criou. Ele está por trás, Ele é diferente da criação. E aí, quando o cristianismo surge e começa a conquistar as esferas do Império Romano, a própria festa do Natal passa por uma transformação. Ela é ressignificada, porque os cristãos passaram a dizer o seguinte: a festa vai ser mantida. É claro que eu estou fazendo uma visão bem geral, as coisas são mais complexas. E os cristãos disseram: a festa vai ser mantida, mas com um significado novo. E no dia 25 de dezembro nós vamos celebrar não o nascimento do sol físico, mas do verdadeiro sol, sem o qual o sol que todo dia nasce e morre não teria sentido nenhum. Jesus, como diz Zacarias no canto do Benedictus, é o verdadeiro sol que veio nascer entre os homens para não mais se apagar. No Evangelho Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Não é o sol que nos ilumina dia por dia? Jesus, pois bem, o sol não é mais uma divindade, mas é uma imagem natural de Cristo, que nasceu para nos iluminar, para nos envolver com a sua luz. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. Nosso compromisso é com o bem e não com o mal. E a celebração do mistério do Natal acende essa verdade em nós, da qual nós devemos nos apropriar todos os dias de nossa vida. Porque o sol, que é Cristo, é forte. Mas aqui e acolá, o pecado nos coloca nas trevas e faz despontar em nós pontos de escuridão que todos nós temos, pontos decorrentes da humanidade ferida pelo pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.